Então vemos que nós vemos a produção de alimento no mundo como uma relação um tanto quanto esquizofrênica entre o superconsumo e a epidemia de obesidade de um lado e a escassez e a fome por outro lado. É importante também que a gente entenda a grande importância que os alimentos têm na condição de commodities, na condição de matérias-primas em caráter bruto e que acabam se prestando para um comércio global que impacta muitíssimo a economia de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. No mundo globalizado, alimentos são mercadorias valiosas e acabam atendendo também à condição de commodities. Commodities são produtos em estado bruto, são matérias-primas que podem ter um pequeno grau de industrialização e, de uma forma geral, se apresentam numa característica uniforme, atendendo a determinados critérios. São produzidas normalmente em muita quantidade, em lugares diferentes e que recebem cotação e características de negociabilidade globais. Então, há um conjunto enorme de commodities agrícolas. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, exatamente porque tem várias destas commodities sendo produzidas em grande quantidade e que asseguram os primeiros lugares na produção desse tipo de alimento. Então, é o segundo maior produtor de milho, é o maior produtor de soja, é o maior produtor de carne bovina, assim como também o maior produtor de carne de frango, e é o quarto maior produtor de carne suína. Então, essa é uma característica bastante interessante e que acaba tendo repercussões muito significativas para a economia brasileira. Se, por um lado, garante um bom desempenho na balança comercial, ou seja, é um volume de exportação considerável, o agronegócio, ao longo desses anos, tem apresentado valores superavitários em termos de exportação para o Brasil. Mas, por outro lado, também há os problemas relacionados à venda de matérias-primas com baixo grau de industrialização. Na nossa segunda aula, nós vamos explorar isso com mais profundidade, mas é bastante importante que a gente entenda esse retrato para essa aula de hoje, para entender o cenário que alguns países em desenvolvimento têm, como é o caso do Brasil, na exportação desse tipo de matéria-prima. E numa condição assumida por nós, inclusive, em produtores especializados nesse tipo de matéria-prima. Muitas vezes renunciando ou, de uma certa maneira, tendo pouca capacidade de produzir bens que tenham maior valor agregado ou que sejam tecnologicamente superiores. E, além disso, há um elemento também, que do ponto de vista cultural é bastante importante, que é o fato de que no mundo globalizado, o alimento ele também é um fenômeno cultural. Então, diante disso, fast food, junk food, instauram um hábito alimentar que, sob vários pontos de vista, é precário. Então, vem uma questão, isso é um fenômeno cultural ou isso é um processo de aculturação?
quem decide que tipo de comida nós comemos? Qual é o nosso grau de escolha diante disso? Quem decide quem come o quê? Bom, primeiro, não precisa ser sociólogo aprofundado para ter consciência que cultura, a alimentação é uma construção cultural. O que a gente come vem construído pela nossa história. Aconselho os alunos, se eles tiverem acesso, tem uma série muito bonita numa dessas cadeias de streaming, que se não me engano é a Amazon, e é a história da alimentação brasileira, baseada na obra do Câmara Cascudo, que é um sociólogo que estudou tudo isso. E aí, quando você vai buscar os alimentos que a gente tradicionalmente, as nossas mães, as nossas avós preparam, né, desde o Nordeste com o cuscuz, mas mesmo o cuscuz paulista, desde o leite de coco, desde a forma como a gente faz o quindim, são construções que foram sendo feitas a partir dessas relações sociais e dessa historicidade no sentido que se construiu ao longo do tempo. Então, a alimentação é uma construção social muito clara. E por que é um valor cultural? Vamos entender a cultura como esse processo. O que é a cultura? Né? É quando se estabelecem regras, são regras não escritas, são regras acordadas, né? Elas não são regras que você lê como é que as pessoas devem cozinhar, são regras não escritas que moldam o comportamento e o consumo. No nosso caso, a gente está falando do consumo alimentar. Então, isso se construiu historicamente. E está muito associada à identidade a identidade do povo, de um povo, está muito associado ao que esse povo come, ao que esse povo prepara, ao que ele cozinha e a forma como esse povo se alimenta. Então é muito típico, por exemplo, nos países do norte da África, aquela África subsaariana, em que os pratos são coletivos. Isso está muito associado à cultura deles. São coletivos no sentido um prato colocado no centro do local de refeição e as pessoas comungam daquele prato, compartilham suas mãos aquele prato coletivo. Isso está muito associado à cultura deles, à cultura de um povo que tinha que fazer grandes viagens no deserto, esse momento da refeição. Então, sim, é super importante. Por exemplo, quando você pega e vai comer um alimento raro, um alimento assim de um lugar muito distante, que é escasso, que dá uma vez por ano, você não está comendo aquilo, você não vai buscar aquele alimento porque ele tem um valor nutricional ou uma determinada concentração de aminoácidos. Não, você está indo comer a valoração cultural daquele alimento. Então, esse é um alimento, ou seja, então comer tem um elemento cultural muito forte, né? E daí a gente passou a receber numa forma de ração travestida de alimento esse fast food, esse junk food, e as pessoas passaram a correr atrás de um alimento que é impressionante. Ele não é um alimento. Eu acho que essa é uma discussão muito forte que vai ter que fazer. Talvez alguns possam estar radicalizando. Não, ele não foi construído para te alimentar, ele foi construído para te viciar. Então, quando as pessoas passam a entender que uma garrafa de Coca-Cola tem o equivalente a um copo de açúcar e a 1/3 de copo de sal, você diz assim, por que uma bebida vai me colocar tanto açúcar quanto sal? Ela vai me colocar o açúcar para que eu tenha necessidade, não é nem desejo, eu tenho necessidade mas o excesso de açúcar para criar necessidade é compensado por uma quantidade de sal para compensar sabor. Aquilo não foi construído, essa bebida não foi construída para que ela seja um alimento ou que ela possa servir para o bem-estar da pessoa. Ela foi construída para ser um produto de alto consumo. Diga. E também me parece que está muito alinhado a isso o fato de que, como produto de consumo também,
se alinha ao mesmo processo de fetichização de mercadorias, que nós vamos ver em outros produtos, no qual é muito mais interessante o consumo do produto em si, como marca, do que necessariamente como alimento. Não é isso? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, tem um autor argentino, Jorge Benazzi, em que ele diz que a gente está pagando um preço muito alto, que ele chama de subsunção do consumo alimentar ao capital. A discussão toda aqui, não preciso fazer uma discussão dizendo assim, é um erro as pessoas, num ambiente capitalista, irem buscar o lucro. O problema é ir buscar o lucro em detrimento de um produto que destrua a saúde desse consumidor. E aí as pessoas assim, destrua a saúde desse consumidor, é esse o mal mesmo, porque não destrói de curto prazo. Então a pessoa que se viciou naquela bebida cheia de sódio e cheia de açúcar só vai sentir esse resultado disso muito tempo depois. Para não fugir da pergunta que você me fez, a mudança do hábito alimentar para esses produtos de consumo, para esses produtos de consumo excessivo, faz com que as pessoas percam referência em relação a produtos locais, culturalmente adaptados ao seu ecossistema, ao sistema que ela vive. Ela perde isso, e quando ela perde o consumo, não só você tem uma questão ambiental subjacente também de longo prazo, no momento que aquele produto não é mais cultivado, naquele momento que não há atenção àquele produto, quem produzia deixa de produzir porque não tem mais quem queira esse produto, e depois você perde a semente, você perde o saber fazer, você perde cultura. Então, além de ter isso, você vai destruindo uma cultura legal, a pessoa perde a referência nesses padrões, não só o padrão do que eu como demais, e a cultura é como eu como. E aí, quando a gente entra com fast food, não é mais aquela comida que eu compartilho o momento da comida com os meus, num lugar rápido, em que a alimentação, a refeição dura 10, 15 minutos, de um produto que não tem nada a ver com a cultura tua, dos teus pais, dos teus avós, da tua terra, da tua etnia. Então essa perda é gravíssima. Então eu acho que sim, nós estamos nos aculturando. E aí tem toda uma indústria à margem de tudo isso, para me fazer crer, primeiro, o mais grave, que isso é alimento. Então, a primeira maldade para mim é essa, é fazer acreditar que algumas coisas que a gente come são alimentos. E segundo, tornar isso um fetiche. Eu comer essa determinada marca de carne ou de hambúrgueres, quando eu tenho uma cultura local que pode fazer uma carne, um hambúrguer, uma mistura muito melhor. Eu discuto isso na minha família, com os meus amigos. As pessoas não entenderam que o prazer que a gente sente comendo um alimento, ele é cultural. Que a gente aprende a gostar para atender padrões de consumo. E você dominar isso e dizer assim, peraí, será que este produto que minha avó fala, ou que eu encontro no interior dessa marca, se eu que tem um poder nutricional, uma cultura sociedade, se eu não trabalhar um pouquinho, com o tempo ele não vai fazer, não será um produto que eu vou gostar muito, do jeito que eu vinha gostar de junk foods que entenderam. Então isso tem que ser trabalhado. Eu acho que o jovem tem que trabalhar muito isso. Talvez voltar-se para essas especiarias locais da sua cultura vai ser muito mais in do que ficar atendendo a um slogan de uma grande marca me vendendo algo que talvez no futuro venha me fazer mal.
Talvez a gente diga, ao invés de I love it, I hate it. I hate it. Exatamente.